Sejam muito bem-vindos, está começando mais um programa As Liberais e eu já aproveito e convido você que está aqui nos acompanhando a se inscrever no nosso canal da Revista Oeste no YouTube, também a deixar o seu like, o seu joinha, o seu comentário e não esqueça de ativar as notificações, aquele sininho que fica logo ao lado para você receber todas as novidades aqui do programa As Liberais e não só das Liberais, toda a nossa grade de programação aqui da Revista Oeste, Oestecast, Estúdio Oeste, Oeste Sem Filtro, nosso programa diário que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 5h45 da tarde. Então, toda essa grade de programação, não esquece de ativar o sininho para ficar sempre ligado com as novidades. Bom, e aí, Branca, tudo bem? Pronta para apresentar a nossa entrevistada, a nossa convidada de hoje? Tudo ótimo, Paula. E a convidada de hoje é a Adriana Ventura. Ela é deputada federal pelo Novo aqui de São Paulo. Adriana, seja muito bem-vinda. Prazer. As Liberais. É um prazer estar aqui. Assim, primeiro, é encantador esse nome, As Liberais. Então, Paula Branco, um prazer estar aqui. E vamos bater papo. Seja bem-vinda. Muito bem. Adriana, você acaba de você foi reeleita, né? Agora, no ano passado. Eu queria que você contasse por que te levou a se candidatar pela primeira vez e na eleição de 2018, que foi uma eleição, assim, um ponto, né? Fora da curva. Foi. Na verdade, 2018 foi um ponto fora da curva, mas indignação. Eu não suportava olhar para tudo que estava acontecendo. Tinha aqueles escândalos de corrupção, aqueles escândalos da Lava Jato, um monte de político, um monte de bandido, um monte de gente bandida. E eu olhava para aquela coisa e falei, gente, eles não representam ninguém, eles só pensam nele. Eu falei, não, a gente precisa mudar isso. E eu me engajei, porque eu nunca tive atividade política, não tenho ninguém político na família, e nunca pensei em ser a deputada. Mas o fato é que eu falei, preciso ajudar. E eu conheci um pessoal do Novo, vamos ajudar. E eu comecei a fazer reuniões, eu tenho um espaço que tem produções, espetáculos de ensaio. É um espaço multicultural que fica em Perdizes. Eu falei, vou ajudar, né? Porque eu dou aula, eu sou professora de empreendedorismo da GV. Eu tenho um espaço grande que me vincula às artes. Eu falei, eu vou começar a organizar reunião para chamar o pessoal para falar de política. Aí começou a chegar gente, eu era organizadora de eventos, conheci o pessoal do Novo, gostava do pessoal do Novo e fazia. Aí tinha um monte de candidato. Iam começar a cortar candidatos porque não tinha candidatas, porque tem a regra, né? Que um terço tem que ter, dos candidatos tem que ser do sexo oposto. Faltava mulher, e eu buscando mulher, e ligava pra amiga, vem ser candidata. Tinha amiga que me xingava, falava, vai pro inferno, eu não quero ser candidata. O fato é que algumas vieram ser candidatas, e foi muito legal. Elas olharam pra mim e falaram, mas você não vai ser candidata? Eu falei, eu não, eu sou backstage, tô aqui. Não, você vem. Aí eu fui num intuito de ajudar alguém a ser eleito, porque eu acho que esse é o bacana, né? Todo mundo junta, vamos eleger alguém. E eu, sei lá, gente, ninguém sabia, foi uma surpresa para muita gente. Para mim, eu não sei se foi tanto na altura, porque a campanha foi crescendo, mas o fato é que no Novo, por exemplo, a escolha do número era por... A escolha do número era por número de seguidores, quantas pessoas você tinha no teu Facebook. Eu fui a 38ª escolher um número. Eu peguei um número assim, eu peguei o resto do resto. O pessoal não me conhecia, eu falei, quando eu fui eleita, caíram da cadeira e falaram, quem é essa? Daí. Porque eu não estava no radar de ninguém. Nunca me chamaram para nada, nunca. Então foi muito legal. Eu trabalhei muito, é lógico. Né? Trabalhei muito, mas minha campanha começou a crescer e, e cresceu. Agora a pergunta é, por que eu resolvi me recandidatar? Porque aí é a coisa mais feia ainda. Pegou gosto? Olha, é muito bom estar lá. É muito difícil, mas, assim, é difícil, é um sofrimento. Tem dia que você fica tão atordoada, você fica tão indignada. A minha indignação continua. Então, eu acho que, primeiro, por que eu me recandidatei? Porque a minha indignação continua. E, por outro lado, é um pegar gosto pelo fato de poder ser a voz de alguém, poder falar umas verdades, poder falar a real, o que está acontecendo aqui. Né? Falar assim, então, vou dar um exemplo. Essa PEC da gastança, da lambança, que estão chamando de PEC família,
é uma mentira. Então, o fato de você poder subir ali, falar, isso, assim, é muito bom representar pessoas. Adriana, eu queria falar sobre essa questão do financiamento de campanha, porque o Novo agora mudou o posicionamento recentemente sobre essa questão de utilizar o financiamento do fundo eleitoral. Mas lá em 2018, você usou recursos próprios. Então, como é que foi a tua campanha lá em 2018? Tá. Pra gente voltar depois. Tá bom. Minha campanha em 2018 foi uma campanha muito, como é que eu posso falar? Simples. Eu recebi algumas doações, então, em 2018, cada deputado federal podia gastar até, oficialmente, R$2.500.000, em 2018. Minha campanha foi feita com R$300 mil, era 100 mil próprio, 2,5 milhões, não se iluda, eles gastam 10 vezes mais que isso. Assim, tem o extra-oficial, mas isso é conversa para daqui a pouco. Mas o oficial era 2,5 milhões. E eu lembro que eu consegui doação, a minha família me ajudou um pouco e eu tinha dinheiro guardado. Então, mais ou menos, fui eleita. Tá, custou 300 mil. 300 mil a primeira. Mais ou menos 300 e alguma coisa. Quando chegou na segunda... E era o quê? Mais focado em redes sociais? Eu não tinha redes sociais. Eu tinha 900 amigos no Facebook, eu não tinha Twitter, eu não tinha Instagram, eu não tinha nada, gente. Assim, era... Até mas porque você fazia campanha na rua? Como é que eu era? Era na rua, eu ia lá na rua. Eu sou muito assim de olhar, de pegar. Até hoje, eu não sou isso. Gente, eu digitalmente... Se eu melhorei muito, foi graças à minha equipe. Eu tenho uns assessores super bacanas, tal, né? Porque... eu não sou digital. Eu gosto de pegar, eu gosto de olhar. Então, eu resolvi em 2018 que eu ia para as comunidades. Eu falei, gente, precisa ajudar quem precisa. Então, eu ia lá nas comunidades. Umas eu entrava, outras não entrava. Mas era assim, era... E dentro da minha rede pequena, eu lembro, eu até dou risada, porque... como eu sou professora, eu tinha uma regra que eu só aceitava aluno amigo de Facebook depois que ele cursasse a disciplina, depois que passasse, para não ficar aquela... E aí eu ficava, meu Deus do céu, daí quando eu virei candidata, eu comecei a aceitar todo mundo. Eu falei, não! E aí eu lembro que eu fui de 900 para 3 mil seguidores, assim, mas eu tava achando aquilo o máximo. O que são 3 mil? Gente, 3 mil não é nada, né? Pra pensar em... Tem um monte de gente aí que tem milhões e milhões, mas até hoje minhas redes são modestas. Vocês olham, eu não sou youtuber, não sou lacradora, não sou... Tô melhorando, mas não sou digital, sou analógica. Bom, aí voltamos. Aí, então, nessa primeira campanha de 2018, você gastou 300 mil. Mais ou menos. E agora, nessa 2022? 350, mas é 300 e alguma coisa. Essa de 2022 foi um pouco mais estruturada. Não estruturada pela infra, porque a minha infra continua a mesma. Eu tenho uma equipe pequena, tenho um gabinete de São Paulo. Alguns voluntários se aproximaram, eu chamei umas pessoas para ajudar. A minha campanha, eu gastei, acho que 800 mil. Quantos votos você teve em 2018? Tive 64 mil votos. 64 mil votos. E fui de São Paulo, do Novo, eu fui a segunda. O primeiro foi o Vinícius Poit, eu fiquei em segundo, e terceiro foi o Alexi. Ainda, mas a gente, assim, foram os 3 eleitos. O que aconteceu? Agora, em 2022, eu já era mandatária. Então, a pegada muda. A pegada muda primeiro porque no começo era muito mais fácil. Ninguém me conhecia. Ai, que legal, ela é professora. Ai, que legal, ela vem na... Quando você vira mandatária, o pessoal pode gostar de você e pode não gostar de você, porque você vira vidraça. Ah, não, mas o que você fez no teu primeiro mandato? O que não sei o quê? Ah, não, mas por que você não fez isso? Por que você votou contra esse projeto? As pessoas você começa a ser questionada. E foi uma campanha muito mais difícil, porque em 2018 a gente estava naquela onda anticorrupção, a gente estava naquela onda, o novo era novo, ninguém conhecia. Então, eu surfei 2 ondas em 2018. E agora foi a prova dos 9, né? A prova disso que muitas bancadas foram dizimadas. A bancada do Novo diminuiu. A gente tinha 8 deputados federais e passou para 3. Infelizmente, para o Brasil. Mas, e essa campanha foi mais cara. Além do que, o fundão eleitoral, que foi a sua pergunta. O fundão eleitoral, que em 2018 era 1 bilhão e 700, passou para quase 6 bi. Né? Então, os partidos estavam jorrando dinheiro, as campanhas ficaram muito mais caras. Então, a minha campanha agora foi muito difícil. Eu sou sobrevivente, eu até brinco, né? Porque muita gente boa ficou pelo caminho, de vários partidos. Não estou falando do Novo, estou falando de vários partidos. Muitas pessoas boas, moderadas, que ficaram pelo caminho. Quem ganhou, quem tinha muita grana, ou quem realmente já é famoso, já está num outro patamar.
Mas e como é que você viu essa decisão do Novo de mudar o então, posicionamento? é que a Porque até decisão- então nunca usaram o financiamento, o fundo Então, eleitoral, né? Nós nunca usamos fundo eleitoral e nunca usaremos, porque, assim, só separando. Existem dois fundos. Existe o fundo partidário, que sustenta partido, e existe o fundo eleitoral. O fundo eleitoral do Novo a gente nunca usou. A gente devolveu em 2018 e a gente devolveu em 2022 e a gente devolveu em 2020. Né? Em 2022 a gente foi lá e devolveu 89 milhões. Então, o fundo eleitoral a gente nunca usou. O que mudou no Novo e que agora houve uma mudança do diretório que consultou os filiados e que, inclusive, tem gente que está feliz, tem gente que está triste, tem gente que saiu, tem gente que entrou, tem gente que apoia, como tudo na vida, é que ele está usando rendimentos do fundo partidário, porque o fundo partidário é o dinheiro público que é usado para sustentar partido. E o Novo recebia 25 milhões por ano. Então, ele tem uma conta ali que ele queria devolver. Ele já acionou para devolver. Só que ele não conseguiu devolver porque a resposta era, como é dinheiro de partido carimbado, a gente tem que voltar e redistribuir para todos os partidos. Daí o Novo falava, não, a gente não aceita isso não. E ficou na conta. Só que com a mudança do diretório, com a mudança da presidência, com a mudança da realidade, né, gente? Porque qual que era a realidade? Em 2016, em 2018, os partidos não tinham tanto dinheiro público na mão. Agora, eles têm um mundo de dinheiro na mão de caciques que vão passar a vida ali, elegendo quem eles quiserem, do jeito que eles quiserem, dando dinheiro público para quem eles quiserem. Então, não dá mais para competir. É como eu brinco, a gente vai para uma guerra, eleição. Claro. A gente vai para uma guerra, todo mundo com bazuca, última geração, e a gente com o nosso estilingue, falando, não usa dinheiro público. É claro que a gente se comprometeu. E eu não usei dinheiro público na campanha, assim como eu não recebo auxílio moradia e outras coisas mais, mas a gente também precisa ter uma discussão madura, por quê? E eu acho que o Novo está evoluindo nisso. O projeto inicial do Novo não se sustentou em pé. Isso é fato, fato. Sim. Pela própria realidade que se impôs. Então, mas a gente continua sem usar fundo eleitoral. Mas o dinheiro do fundo eleitoral também não é redistribuído? Não. O dinheiro do fundo eleitoral, na verdade, ele nem chega a ser entregue para a gente. Né? Então, a gente faz uma devolução, mas, na verdade, é uma devolução simbólica. Tanto assim que a gente foi lá, né, no TSE, devolveu o cheque lá de 80 e tantos milhões. Mas, na verdade, ele não é direcionado. Isso não, isso fica com a União. Agora, o fundo partidário, que é o dinheiro dos partidos, que o Novo sozinho, sendo pequeno, tinha cento e tantos mil, acho que 130 milhões na conta, o dinheiro continua lá. E era um dinheiro dos partidos. Pois é, e você acha que essa decisão de não ter usado o fundo partidário por tantos anos foi uma das causas do enxugamento do Novo na Câmara, por exemplo, que saiu de 8 na última eleição para 3? Olha, eu não tenho resposta clara para essa pergunta. Eu acho até que não. Eu acho que outros fatores contribuíram para isso, que assim, decisões erradas, decisões de crescimento errado, esse excesso de preciosismo em assuntos e exigência, às vezes, em limitar municípios. Muitas decisões foram feitas erradas, né? O apoio do Moro ao Lula, você acha que... Do Moro ou do Amoedo? Do Amoedo, desculpa. Do Moro, não, pelo amor de Deus. O apoio do Amoedo, assim, primeiro só colocando cada coisa no seu lugar, né? O Amoedo era um filiado do Novo, porque nem no Novo ele está mais, deixando claro. Ele não é qualquer filiado, obviamente. Ele foi fundador do partido, ele foi candidato a presidente e tudo mais, ele teve lá sua importância. A questão é que desde a eleição de 2018, o Amoedo realmente se afastou do partido, se afastou dos mandatários, se afastou do governador Zema, se afastou da bancada federal. É claro que só que como ele tem muito seguidor, ele tem o recall por causa do candidato à presidência e tal, cada comentário que ele faz respinga no Novo. Né? Daí não adianta explicar, olha, ele não é mais presidente do partido, olha, ele não é mais filiado do partido. Então, assim, teve respingo? A pergunta, claro que teve respingo. Teve gente que falou, ai, que absurdo, está apoiando o Lula. Nós ficamos indignados, entendeu? Mas até aí, é um ex-filiado, ex-fundador, continua sendo fundador, é um ex-filiado fundador que saiu. Mas e o que você vê assim no Novo, que você falou, né? Que algumas bases, alguns princípios do que foi o partido lá no início tiveram que ser transformados e revistos ao longo do tempo. O que mais, além do uso do fundo eleitoral, por exemplo? Olha, na verdade, eu também só vou fazer um adendinho aqui que eu acho importante, é que é o uso do rendimento do fundo partidário, tá? Então, não, assim, eu acho que num primeiro momento não estão usando
o original, o capital do fundo partidário que estava guardado. Optaram por manter só o uso dos rendimentos no primeiro momento, eu acho que no final vai acabar usando, para quê? Para estruturar o partido. Além dessa decisão, muitas coisas que a gente discutia muito e tomava como princípio, nós economizamos, nós não usamos isso. Hoje, por exemplo, eu sou deputada federal. Eu assumi um compromisso com os meus eleitores, né, de abrir mão de privilégio. Eu abri mão de todos os privilégios. Só que de uma maneira fria, pensando, eu tenho condição de ir para Brasília e bancar 2 casas, né? Eu tenho um marido que me ajuda, eu tenho estrutura familiar, eu tenho outras coisas. Mas eu fico pensando, se o Novo quer crescer, qual é o sentido de uma pessoa que tem que manter 2 casas em 2 estados, né? Vem lá, sei lá, vem de outro estado e não vai trazer a família e tem que manter a casa lá. Gente, vocês vão falar assim, o salário de um deputado federal hoje, falando português bem claro, né, era 33, passou para 39, né? É um bom salário perto da média brasileira? É um bom salário perto da média, mas não dá para manter 2 casas, com filho em faculdade, com isso, com aquilo. O que eu estou querendo dizer é que eu ganhava muito mais quando eu estava em São Paulo, trabalhando aqui com as minhas coisas e tal. Nem todo mundo se sujeita a ter que pagar o próprio aluguel. Brasília é carésimo. Qualquer coisinha assim custa R$5.000 por mês. Então, se eu estou trabalhando para o Brasil, se tem apartamento funcional disponível, se tem... Uma empresa me pagaria. Então, esse tipo de discussão a gente está trazendo para o Novo, entendeu? É isso. Então, acho que a gente evolui. Não é que, mudamos, prometemos e não estamos cumprindo. Não é isso. Mas eu acho que a gente tem que evoluir. Porque a gente, se quiser que cresça, tem que evoluir na discussão. Uhum. E para... Só um adendo, desculpa, Branca. E a gente viu na eleição que o eleitor não liga para isso. Tem mais essa também. Porque uma coisa é aquele eleitor que começou com o Novo e tal. De uma maneira geral, o eleitor liga para a economia? Não, basta ver que todo mundo que foi eleito tem ali que gasta 100% da cota, 100% disso. Mas é isso, é jogar o jogo. Exatamente. Senão vai estar em desvantagem, né? Uhum. Vocês já estão pensando em estratégias agora? Porque já vamos ter eleição no ano que vem, não podemos esquecer, as pessoas estão meio de ressaca. Nossa. Política. Até eu de ressaca. Essa tá demorando a passar um pouco, Eu né? diria que vai demorar 4 anos. Né? Mas, então, tem que começar a acordar, curar dessa ressaca, que ano que vem tem mais. Eu queria saber se já tem, assim, uma estratégia e qual que é. Então, também dentro... O que acontece? Como eu disse, a gente estava nessa curva de aprendizagem. Muitos erros foram cometidos, decisões erradas, bem intencionadas, mas erradas, enfim. E a gente pagou um preço por isso, né? E eu acho que mesmo para 2024, o que está sendo feito? A gente está abrindo, primeiro acolhendo, a gente vai abrir núcleos onde tiver candidato, então, será aberto, não vai ser mais aquele bando de exigências que as pessoas ficavam até constrangidas, falam, nossa, né, eu não vou conseguir, tem que ter X filiados, X isso, X aquilo. Então, primeiro que flexibilizou muito. Segundo, que está uma trilha muito mais curta. Eu lembro que o meu processo seletivo teve 4, 5 fases. Né? E isso, tem que fazer isso, depois é a rede, depois é a rua, depois é o evento, depois... Você fala, gente, depois fazer prova, depois fazer... Você fala, gente, socorro! Então, e curso. E eu adoro estudar, tá? Imagina. E outra coisa, então eu acho que houve uma curva e eu acho que está mais aberto. A outra coisa que eu acho importante falar é que a gente tem nomes de referência no partido. A gente tem o governador Zema. Tá bom, porque o Zema... A gente tem o Adriano Silva, que tem 90% de aprovação na prefeitura de Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina. Então, a gente tem exemplo bom para mostrar. Agora, existe sim uma trilha que a gente tem que fazer, uma lição de casa que a gente tem que fazer, porque 2024 tá aí, vai ser lá o nosso futuro. 2026, então, é a prova de fogo. Tanto pro se Zema fica no Novo, se Zema não fica no Novo, que o pessoal fala, mas Zema vai ficar no Novo. Como também a nossa bancada federal. Porque a gente era 8, virou 3. Essa eleição foi horrorosa para todo mundo. O que vai acontecer em 2026? Sem dinheiro de fundo, né? Porque ou deslancha ou morre. E essa é a nossa teoria. Tanto assim, e falo isso assim... com toda a transparência, quando a gente participou de uma comissão de reforma política, eu e o Marcel Van Hatten estávamos na comissão, os dois.
E os partidos pequenos desesperados. Não, porque a gente vai acabar, porque com cláusula de barreira. Vamos fazer, volta a coligação. Não, não volta a coligação, a gente é contra. Porque fica essa prostituição aí, que nem todo mundo, né? Cada hora, uma hora apoia um, outra hora apoia outro. A gente está vendo o que aconteceu com a base governista do governo passado. Está todo mundo lambendo esse governo atual. Então, o ponto todo é, vamos fazer representação. Nós votamos contra a representação. Daí eu lembro que os parlamentares falavam assim, vocês são de um partido pequeno, o Novo vai desaparecer. Eu falei, se não tiver eleitor, se não tiver filiado, que desapareça. A gente é contra 35 partidos chupando dinheiro público. A gente é contra esse abuso. Então, a tendência dos partidos é reduzir, que fique menos partidos, mas com consistência. Pois é, Adriana, só voltando um pouco nessa questão do financiamento de campanha. O Novo continua contra, você é contra o uso de dinheiro público para financiamento de campanha, o que não invalida o fato de vocês hoje estarem usando o rendimento do fundo partidário. É isso? É isso, a gente é contra o uso. Dá para caminhar... Aliás, eu vou até inverter, eu vou até pegar o que você falou, a pergunta, eu vou falar de uma outra maneira. A gente é a favor de financiamento privado. Tá. Somos a favor de financiamento privado. O problema, que eu acho que ocorre a distorção, é como que é usado esse dinheiro público. Porque tem países que legitimamente têm financiamento público, mas os critérios são claros, as regras são claras. E ele é validado pela população. Então, o que acontece? Tem países onde você usa financiamento público, é como se cada cidadão, sei lá, colocasse ficha em você, de acordo com a proporção que vocês recebem, você vai recebendo dinheiro público. É um critério, é validado pela população. Então, agora aqui no Brasil é assim, tem partido que recebe 500 milhões, olha pra tua cara, você é linda, vai receber o máximo 3.200. Olha, não vou com a tua cara, não te dou nada. Aí, então, o que acontece? Fica na mão de um cacique partidário e sem critério, sem nada. Tem partido que tem regra interna? Tem alguns partidos que têm algumas regras. Mas o fato é que o dinheiro público não é administrado de forma transparente, com critérios claros, a forma de distribuição. Tem deputados federais que recebem 3 milhões, tem outros que recebem 2 milhões, isso já eleitos, tá? Tem que recebem 2,5, tem os que recebem 1 milhão, tem os que recebem menos. E candidato a mesma coisa. Tem os que recebem 500 mil, a maioria não recebe nada e por aí vamos, entendeu? Então, eu sou contra isso. Porque se fosse, primeiro, um dinheiro com critérios claros, que façam sentido, que sejam razoáveis. Eu não preciso concordar com todos, mas que sejam razoáveis. Os eleitos ganham 30% a mais que candidatos. Sei lá, tem que ter alguma regra. Sim. Que sejam transparentes e seja para todos, ok. Agora, fica aquela coisa de eu escolho você, não escolho você, vocês duas na mesma condição, porque eu vou com a tua cara, não vou com a dela, não faz o menor sentido. E tem uma outra distorção. O Brasil é o país que mais gasta com financiamento público de campanha. Mas é uma distorção tão absurda, mas é uma coisa tão absurda, porque, por exemplo, tem países de primeiro mundo que gastam equivalente a $1 milhão. Tal. O Brasil gasta 800 milhões de dólares. Isso não existe. Países milionários e países muito ricos não gastam isso. Então, tem uma distorção absurda disso. O valor é muito alto. É extremamente alto e, pelo que a gente estava conversando, não é tudo. É muito, mas não é tudo. Tem o extraoficial. O extraoficial existe. O extraoficial, deixa eu explicar. Até porque o dinheiro do fundo eleitoral, ele é bem mapeado. As prestações de contas são muito na ponta do lápis. Então, assim, o dinheiro oficial é prestado conta, tem transparência, o TSE fica super em cima, tá tudo certo. A questão é o resto. A questão é essa, porque a gente sabe que o Brasil, vamos falar o português claro aqui, a gente sabe que o Brasil tem um problema sério de compra de voto. Gente, saiu uma pesquisa bastante tempo atrás que falava que 40% dos votos são comprados. Você vai em qualquer cidade do interior, pergunta. É R$200 a cesta básica. Entra em qualquer comunidade de São Paulo e pergunta se não recebe dinheiro. Tem gente que é enfiado num ônibus, levado para votar e na saída recebe dinheiro. Eu não estou contando, não estou acusando ninguém, mas isso é fato, isso acontece no país. Se acontece em São Paulo, acontece em todos os estados. Você, quiçá norte, nordeste, vai perguntar. Interior de São Paulo é mais bórnea. Então, a gente precisa começar a, primeiro, exigir e não aceitar esse tipo de comportamento. Porque se tem gente vendendo, tem gente comprando, não é isso? E tem gente comprando, tem gente vendendo, então...
Ô, Adriana, você tocou no ponto da reforma política, né? Várias coisas são importantes. A gente poderia fazer um podcast inteiro só sobre reforma política. Eu vou ter que voltar aqui umas 10 vezes. Umas 10 vezes. Mas eu acho assim, o Instituto do Recall, como é que você vê? Eu acho, a cada 2 anos, o deputado, o senador, prestar contas ao seu eleitor. E conforme for, ele é reeleito para mais 2 anos ou não. Como é que você vê esse instituto? Eu gosto bastante, eu já conversei bastante com o deputado Luiz Felipe de Orleans em Bragança, que ele fala bastante de recall, a gente estava na comissão. Eu vejo positivo, porque é como se fosse uma reavaliação, né? É como se tivesse, olha, é a prova que o deputado vai fazer para não ficar naquele 10º mandato consecutivo, porque tem dinheiro reeleito e não tem uma avaliação plena. Eu sou super favorável, a gente é bem alinhado nos temas. Gosto bastante de Luiz Felipe, inclusive. Mas isso, você vê assim, isso a um médio prazo acontecendo? Não, assim, não vejo. Né? Não vejo, eu não vejo acontecer, até porque tem ideias ali que eu não passo. Eu lembro que na eleição de 2022, na reforma, lá aqui na última mini reforminha, que passaram a federação e outras, a gente tentou emplacar o voto preferencial. Porque para sair dessa polarização absurda e ficar um ou outro. Explica o que era. Ai, desculpa. Pra quem está nos acompanhando. Desculpa. O que é o voto preferencial? Porque a questão era como sair dessa polarização. Sabendo o que acontecia. Tinha o Bolsonaro com alta rejeição, tinha o Lula com alta rejeição. Qualquer um do meio não era competitivo, falavam da terceira via, primeira via, segunda via, 10ª via, mas nada emplacava ali, aquele centro que também é muito fisiológico, que não tinha uma proposta objetiva. Então, o que é voto? O voto preferencial é utilizado em alguns países já. E como que acontece? Você ranqueia os teus candidatos. Então, por exemplo, olha, a minha preferência 1 é o candidato A. A minha preferência 2 é o candidato B. A minha última é tal. E eles vão usando todos esses votos de uma maneira ranqueada. Os que vão ficando embaixo vão sendo eliminados. E eles vão fazendo esse jogo, por quê? Porque daí, para o segundo turno, não tem... Isso é para eliminar voto útil. Essa que é a grande questão. Porque nós somos reféns de um voto útil que atrapalha muito a nossa democracia. Porque todo mundo faz... Uma coisa é você falar assim, não, eu gostaria de votar nesse candidato, mas como não tem chance, eu vou votar nesse, né, que é o menos pior dos dois. Então o que acontece? Nosso primeiro turno, para inglês ver, é ridículo. Não sei para que a gente tem primeiro turno. Os institutos porque todo mundo de pesquisa. Porque todo mundo faz voto útil no primeiro turno. Sim. E todo mundo fica apavorado. E os candidatos? A gente fica com tanto medo de não ter aquela coisa de volta, que a gente acaba indo direto para o voto útil, apesar de achar esse cara legal. Então, o voto preferencial resolve um pouco essa distorção que tem. E para dar o exemplo, você falou do recall. Isso, candidatura independente e outras coisas que a gente colocou ali para ser discutida, não está maduro. Eles não queriam nem ouvir. Então, entendeu? Não tinha nem ouvir. Então, enfim. Então, você pergunta, recall não passa assim, não é que nem o voto preferencial. Assim, não, tudo é bobagem. Então, a gente precisa fazer uma reforma política profunda, assim, de detalhe profundo. É muito isso, Adriana, você chegar lá e perceber que as pessoas não querem mexer nas estruturas, não né? querem, mas o sistema tem que permanecer. Me conta uma coisa, por que mexeriam? Eles vão ficar a vida inteira lá, vão colocar os herdeiros, os netos, os bisnetos. Todas as dinastias estão resguardadas, ganhando bilhões por ano, fora o que a gente não sabe. Desculpa, real é essa. Deve dar uma sensação de angústia. Dá uma sensação de angústia, também, mas eu tenho uma boa notícia para dar, Branca. Tem pessoas boas lá. Eu tenho que falar isso. Tem pessoas boas lá. O que eu estou querendo dizer? Eu não estou falando do partido A, B, C. Tem parlamentares que são bons, que querem o melhor para o Brasil, que trabalham, que são sérios, sabe? Que não... Mas é um caminho. E é um caminho que não é culpa só de quem está lá. Né? Todo mundo é responsável, quem coloca lá também. Então, falta essa consciência, a gente está amadurecendo, a gente, querendo ou não, é uma democracia nova. Mas que é frustrante, é. Tem dia que eu fico indignada, tem dia que eu choro, tem dia que eu quero matar meia dúzia. Vou fazer o quê? Como é que está esse trabalho da oposição? Tá funcionando? Tá... Bom, estamos... Olha, 2 meses... Estamos lá 2 meses quase, né? Mais ou menos 2 meses e tal. O que eu tenho para falar? A oposição está se organizando. Né? Então, está se estruturando, estamos juntando.
melhorou bastante em várias coisas, então está tendo articulação, a gente tem um grupo de oposição. Então lá, olha, os temas do dia esse. Daí um joga uma notícia e vamos falar disso hoje. Então está sendo uma coisa bacana que está mobilizando deputados que são de oposição de todos os partidos ali. O resultado disso, prático, eu acho que a gente só começa a saber quantificar oposição de fato quando tivermos eleições importantes para o governo. E quando a gente perceber se os deputados estão lá, quem de fato é oposição. Porque o que acontece? Tem deputado que está lá, porque, não, o PL é oposição, então eu estou lá. Mas tem metade da base do PL, para não falar mais, está na base do Lula. Então, tem gente que está lá, que na hora do vamos ver, a gente vai ver como vota. Porque tem voto que a gente justifique, que faz sentido, que tem argumento para os dois lados. Tal. Agora, tem coisa que não dá. Então, ali a gente vai ver como que funcionou essa compra de apoio do governo Lula para deputado, seja para os novos ou seja para os que estavam. A gente vai ver quem tira assinatura de CPI A, CPI B. Aí a gente começa a olhar as pessoas, porque mesmo em 2018, quando a gente entrou lá, a gente viu que muitos deputados que entraram com aquele bastião de combate à corrupção, né, sou direita, que como eu sou feliz, votava de um jeito que você fala, peraí, o que é isso? Então, precisa de um tempo. Daqui uns 6 meses a gente conversa. Porque daí a gente vai poder falar qual é a oposição que temos de fato. Aparentemente, temos deputados bons de oposição. Tem um grupo ali para fazer barulho. E qual você acha que vai ser o primeiro desafio que está aí quicando lá em Brasília? Assim, que você vai poder sentir realmente se a oposição vai fazer... A autonomia do Banco Central é uma que... Assim, eu acho que não tem voto. Eu acho que essa alucinação desse presidente populista, estudo. Agora, a reforma tributária, eu acho que tem questões... E a CPI de 8 de janeiro? CPI de 8 de janeiro? CPMI, né? A mista. CPMI, a mista. Então, gente, CPMI de 8 de janeiro tem até... A gente está pressionando, tem assinatura, eu assinei, obviamente que eu assinei, mas, assim... Tem deputado que está retirando assinatura. Tem deputado que quer assinar para poder retirar depois. Então, quer dizer... O Pacheco falou que vai pautar, né? Não, ele tem... Porque existe uma questão ali, né? Coletou, protocolou. Sim, ele tem uma obrigação. É a primeira. Tem uma questão ali de ordem. Tem uma regra. Então, e está sendo pressionado. É um momento muito delicado. E o preço sobe, né? Quanto mais difícil, o preço vai subindo. Então, a questão toda... E acho que tem que ter. Eu fui visitar as presas lá na Colmeia. Conversei com 300 presas. Foi uma experiência muito marcante para mim. Porque o que foi feito foi um disparate. Sim. Dependentemente... Você precisou de autorização para entrar na penitenciária? Não precisei, mas avisei que ia, naturalmente. Agora parece que dificultaram, né? Mas não precisei de autorização, fui muito bem recebida, mas tinham as regras, né? Porque parece que... É que assim, que tem... Aí eu entro e brinco com vocês que eu sou analógica. É que exageram de um lado, né? Às vezes tem regra, o pessoal não respeita a regra e bloqueou. Eu sei que está mais difícil de entrar agora, mas eu fui, conversei com todas as presas, tive acesso a todas elas. E foi muito marcante para mim, porque tinha gente ali que não sabia nem o que estava fazendo lá, assim. Muitas, inclusive. A gente sabe que lá podia ter a B ou a C, que talvez, sei lá. Mas tem umas ali que falaram, eu estava dormindo, eu estava fazendo isso. Então, realmente, precisa investigar. Precisa punir quem tiver que punir, porque... Mas para isso a gente está pedindo para acabar com o sigilo das câmeras. A gente notificou o Pacheco e o Lira. Tem umas coisas que são absurdas, né? Estranhas, né, Adriana? Por que o governo não quer investigar? Aliás, essa eu não vou nem... a gente sabe, né? Pelo menos a gente supõe. A questão é que o governo devia ser o primeiro. Exato. Atos terroristas, antidemocráticos. Saber quem são os terroristas. Claro, mas as câmeras são os que ótimo. Então chama, ouve todo mundo. Quem fez, pague. Pode ser A, pode ser B, pode ser de qualquer lado. Mas não há interesse. E outra coisa, a questão dos atos de 8 de janeiro tem coisas graves ali. A gente vai discutir abuso de poder. Porque como que pega um monte de gente, leva para uma prisão, joga lá e deixa as pessoas lá um monte de meses? A gente vai discutir também omissão.
né? Como é que você tem um monte de gente que recebeu, foram notificados pela questão de segurança, pela inteligência, não fizeram nada, dispensaram pessoas. Afastaram um governador, né? Afastar um governador é uma aberração. Então, tem todo um contexto que, no mínimo, precisa ser apurado. Então, realmente, eu não acho que não tem nada de estranho. Eu acho que, sabendo de quem estamos falando e com o histórico que o presidente Lula tem, dá para entender por que ele não quer. Simples. Fala. Porque, para mim, falam que foram atos antidemocráticos. Eu concordo inteiramente. Foi um terror o que a gente viu. Todo mundo viu. Mas antidemocrático também é meter dinheiro, meter a mão em dinheiro da população, é roubar, é detonar estatal, é ter todos aqueles esquemas de corrupção que ele tinha. Tudo é antidemocrático. Agora o povo sabe e coloca todo mundo na mesma tigela. Tinha um monte de gente ali que eu tenho certeza que era inocente. Gente, o papo tá muito bom aqui. Vou fazer só um break rápido para convidar você que está nos acompanhando aqui, acompanhando o bate-papo com a deputada Adriana Ventura, convidar a assinar a Revista Oeste, você que gosta do nosso conteúdo. Lembrando que a gente não aceita financiamento público, não aceita dinheiro de partido político, não aceita publicidade estatal. Então, o valor da sua assinatura que financia aqui projetos como o programa As Liberais, a nossa revista digital, o nosso site de notícias, todo o nosso time de jornalistas independentes. Então, a gente convida você, assine a Revista Oeste, entra no site revistaoeste.com/assine, ou então use esse QR Code que aparece aqui do ladinho da câmera aqui da nossa tela. É um passo a passo muito simples para você também se tornar um assinante e apoiar os nossos projetos e o nosso jornalismo independente. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, seu joinha aí e também comentar se você está gostando do nosso bate-papo aqui com a Adriana Ventura. Agora, Adriana, eu queria ir para a saúde, papo da saúde. Tivemos agora recentemente a reprise de uma segunda edição do Mais Médicos. Queria te ouvir a respeito, você que teve o projeto de telesaúde, né, durante a pandemia. Mas primeiro eu queria te ouvir nessa releitura, esse novo programa aí rebatizado de Mais Saúde, alguma coisa assim. Mas só para falar para nossa audiência, quem está nos acompanhando, que a primeira edição do programa Mais Médicos, que trazia os cubanos, a Revista Oeste fez uma reportagem excelente do Edilson Salgueiro, inclusive, que entrevistou alguns médicos aqui que estavam no Brasil. E só para a gente esclarecer, eles recebiam um salário de média de R$12 mil, 70% ia para Cuba. 20% ficava com o médico que efetivamente trabalhava e 5% ia para a OPAS, que é aquela organização intermediária. Então, esse era o absurdo e agora a gente está fazendo uma nova, rebatizando aí o projeto. Queria te ouvir. Inclusive, na legislatura passada, tem até uma CPI protocolada do Mais Médicos que não chegou a ser instalada. Tá? Então, é uma aberração. Até porque a gente está falando de uma ditadura, tá bom? Ditadura socialista que mata milhões. Ponto. E é isso. Então, nós, Brasil, o mais pobre, todos nós, o mais rico, financiando ditaduras. Então, o Mais Médicos, o que a gente está vendo é aquilo que a gente já viu. Eles querem sim. Eu absolutamente, acho que todo mundo. O problema não é contratar médico cubano. Aliás, eu acho que tem que contratar médico cubano. Mas o que a gente acha é que tem que pagar diretamente para o médico. Então, saiu uma medida provisória ressuscitando isso. Ontem, no plenário, eu não sei se vocês acompanharam, um deputado do PT, o deputado Jorge Sola, tem um projeto de lei que ele... A mesma coisa do Mais Médicos. A gente não... Inclusive, pediu para ele não votar. Porque eu, inclusive, mandei uma emenda para ele. Eu falei assim, você vai deixar aí determinado. Porque eu fiz uma emenda, o Partido Novo fez uma emenda na medida provisória. E ontem, para o Sola, eu mandei. Falei, se você colocar isso, ok, a gente pode até ser favorável. Porque qual que é a grande questão? Se tem necessidade de profissional médico, não tem problema nenhum. Que venha de todos os países, contrate os brasileiros, os de outros países. Quem for competente, tiver lá... A única exigência, pague direto para ele, sem nenhum tipo de intermediação. Porque esse filme a gente já viu. Uma roubalheira sem fim, financiando ditadura. E a CPI dos Mais Médicos acabou não rolando. Então, ela acabou morrendo na última legislatura, nada aconteceu. E agora a gente está vendo de novo o mesmo filme. Né? Só que agora está todo mundo mais antenado, outros deputados de oposição também, muitos fazendo oposição, porque todo mundo sabe o que aconteceu, né? E agora, a desculpa do projeto de ontem era contratar médicos, não sei o que, lá, por causa dos Yanomamis. Porque sempre usam algum factoide. Pelo amor de Deus, os Yanomamis merecem todo respeito. O que aconteceu ali? A gente precisa cuidar. Mas a questão é que eles pegam uma coisa muito triste, uma mazela, que ninguém absolutamente... Né? Quem que não quer que cuidem dos Yanomamis? Quem que não quer que chegue saúde lá? Porque
foram realmente negligenciados anos a fios. Ponto. Isso não tem nada a ver com trazer médico de Cuba. Eles querem, na verdade, reproduzir um modelo que a gente já viu, que é corrupção, que é problema, é de financiar a ditadura. Mas você chegou a dar uma olhada nesse projeto novo aí deles, que eles rebatizaram esse novo Mais Médicos, assim, em termos de... Não, eu olhei a medida provisória, eu olhei esse projeto de lei que chegou lá, porque existe um prazo lá, né? Esse projeto ainda, na verdade... Eu estou na Comissão de Saúde, a gente está esperando, porque a gente falou que vai fazer audiência desse projeto, que vai discutir todo esse programa, porque eu tenho a felicidade de estar na comissão da discussão dessa alegria. Porque discutir, né, Adriana, assim, aí no Brasil tem talvez não deficiência de profissionais médicos, mas uma dificuldade de... espalhar. Distribuição dos profissionais em áreas, nos rincões do Brasil, né? Onde tem muitos profissionais que não querem trabalhar ou não tem um incentivo, estímulo, um plano de carreiras, por exemplo, para um médico na área pública, né? Nós temos mais ou menos 500 mil médicos, 550 mil e 70%, 80% está na região sul e sudeste. Mas também o valor pago aos mais médicos, 12 mil é um valor alto que nem sempre é oferecido aos médicos brasileiros, né? Também isso é... Então, mas eu acho que a grande questão que não é para fazer para médico cubano. Sim. É para fazer para médicos. Então, vem o brasileiro, vem o chileno, vem o cubano, vem o inglês... Eu acho que a porteira tem que estar aberta para todo mundo. Eu acho que a questão é só o modelo de contratação. Porque colocar intermediárias, e a emenda que a gente colocou é essa, é direto para o profissional. Não interessa a nacionalidade da pessoa. Né? E se sujeita também quem quer. Ainda mais com salário alto, todo mundo vai querer ir, né? E Adriana, tem ideia de voltar mais médicos, tem o Márcio França falando de passagem a R$200 para estudante e aposentado, tem fim de autonomia para o Banco Central, não para, né? Não, de vir essa... que vai o... Gente, assim, você tocou no assunto do Márcio França. É assim, o povo tem aquele pensamento mágico que dinheiro dá em árvore, ou então que chove dinheiro e que ninguém paga a conta. É um populismo vergonhoso, barato. Me engana que eu gosto o dia inteiro. Porque você imagina médicos aposentados. E, aliás, é tudo tão distorcido, sem nenhum embasamento, sem indicador, sem evidência nenhuma. Porque se a gente falar do piso... Assim, se a gente pensar na população brasileira, 90% da população brasileira ganha menos até R$3.500. Quem ganha acima de 6 mil, 10% da população são os mais ricos, são os 10% mais ricos. Como é que a pessoa fala que vai pegar 12 milhões de reais e vai distribuir passagem de até 200 para não sei quem, com rendas até 6.500? Olha a distorção, né? A gente fala, Robin Hood às avessas, tá tirando do pobre para dar pro rico. Olha que bonito. Olha que coisa bonita. É o contrário, É o contrário. E assim, é uma interferência na economia. E qualquer pessoa tem essa noção. Se isso custa 10, se eu quero obrigar alguém a vender por 5, alguém vai pagar os outros 5. Se eu tiver que pagar 5, você vai pagar 15. Não tem conta mágica. Eu falo isso para meus alunos quando eu dou aula de meia entrada, eu dou aula de entretenimento e outras coisas mais. A enganação da meia entrada. Isso é assim, é uma barbaridade. Todo mundo paga inteira. E a gente fica brincando de bobo aqui. Você acha que quem produz alguma coisa faz? O custo de tudo que paga não diminui porque o governo resolveu dar meia entrada para A, para B, para C. A questão é só quem paga a conta. Socializar populismo é demais para minha cabeça. Então, mas desses absurdos, né, assim, que a gente vê, o que tem algum que te falou, não, aí passou do limite, né? Não, eu acho que essa questão do Banco Central passou do limite. Porque a gente, primeiro, falando... Esticando a corda. Não, assim, então esticando a corda, a gente vê aquela coisa absurda que, assim, é só aqui que acontece. Primeiro, a gente tem um governo que depois de tudo que fez, que ninguém vai esquecer, podem falar, o STF pode mudar de ideia quantas vezes quiser, pode mudar entendimento pela conveniência do momento, eles achavam uma coisa, depois achar outra, e a gente fica nesse joguete. O Congresso não fez o trabalho direito, porque se tivesse prisão em segunda instância e tal, não tinha esse problema. Mas, como não fez, o que acontece? Existe, dentro dessa história toda, de solto e tal, eu esqueci a pergunta, tá?
Não, desses absurdos que você está A falando, autonomia do Banco Banco Central. Central. O que acontece? A gente está vendo ele extrapolar. Então, aumentar de 24 para quase 40 ministérios. Esse cabideiro. Uma gastança sem fim. Basta ver, dispensa licitação disso, lei de estatal daquilo. O que a gente começa a perceber, e que eu acho que é a maior aberração de todas? Está abrindo a porteira. E eu falei do Banco Central porque a gente tem... Aquilo ali é um escudo que a gente tem para não ter aquela vida horrorosa com inflação. Para não diminuir poder de compra. E... Assim, o que mais eu tô assustada é que estão atacando o Roberto de Campos Neto, que é uma referência pra gente. Tá ali, tá blindado. E não é só isso. E é um presidente que eu tenho muito orgulho de ter um presidente desse, super bem formado, sabe, foi premiado internacionalmente. O que é isso? Assim, eu fico muito indignada. Eu fico indignada de ver um ataque, e agora tá toda a militância do PT atacando. E o povo brasileiro vai ficar nessa estica-corda. E daí volta a inflação, daí vão pressionar o cara. Eu tô muito triste que ele só vai ficar mais 2 anos. Por mim, ele ficava mais 10. E sabe o que é pior de tudo? Colocou a dona Dilma Rousseff, aquela que eu não vou nem... Assim, a ex-presidente Dilma. Coloca a ex-presidente Dilma para ser presidente, né, do Banco dos BRICS. Cara, assim... E você vai perguntar assim... Que competência tem aquela pessoa para ser presidente de alguma coisa? Foi do nosso país, beleza, a gente viu no que deu. Mas que competência tem ela para ser presidente do banco? E está atacando o Banco Central como se os juros altos fosse culpa dele. E mais uma coisa, e ele está lá, ele é um super idealista, gente. Eu não sei, assim, pesquisem, eu não vou falar valores. Mas pesquisem quanto o presidente do Banco Central do Brasil ganha por mês. Gente, assim, é de graça. De graça. Olha, no mínimo, vai ganhar. A Dilma vai ganhar umas 10 vezes mais. Procura, pesquisa ali, site de transparência, quanto que ganha o presidente. O salário dela no Banco dos BRICS deve ser em torno aí de R$300 mil mês. No Banco dos BRICS. Então, se no Banco dos BRICS, então, desculpa, eu falei uma enorme de uma atrocidade. Então, eu acho que o presidente do Banco Central vai ganhar 5% disso. Procurem no site, é uma aberração. É uma aberração. Não, e ainda que ela está sendo trocada pelo Marcos Truirro, de diplomata, economista, enfim. É outro patamar, né? Vamos deixar para lá. Até 2025, o mandato do Brasil, ali, a presidência do Banco dos BRICS, né? Enfim. Adriana, eu queria voltar um pouquinho na saúde, né? Eu queria te perguntar do teu trabalho e do teu projeto de telesaúde, né? A aprovação desse projeto, o que isso representou para o Brasil, né? Isso realmente, eu estava contando para vocês que eu fui durante a pandemia do Covid, eu fui todas as semanas para Brasília durante os 2 anos, né? Eu fiquei 2 semanas em São Paulo, depois quando falaram, comissão, tal, fui. E assim, na minha visão, eu não entendi, até porque eu não sou da saúde, nunca fui da saúde, isso que é o mais engraçado, e não tenho nenhum parente médico, enfermeiro, ninguém na minha família, não era político, não era saúde, eu caí nas duas coisas, então é muito engraçado. Mas a questão é que eu sempre via, primeiro, a Comissão de Saúde, os médicos muito contra a telemedicina, a telesaúde. Eu falei, mas como? Todos os países desenvolvidos têm. Na Inglaterra, que tem um sistema, também tem um sistema público, né, no qual o SUS se inspirou, aquela coisa toda. Lá a primeira consulta é virtual. Até porque não adianta você ir no médico e falar, que você tem, eu tô com dor de dente. Vai fazer uma radiografia. É melhor você fazer uma virtual, falar, faz uma radiografia e vem aqui. Não, é uma lógica. 3 minutos. Eu já fui no SUS fazer matéria. Você entra para fazer a consulta, o médico fica 13 minutos com você na sala. Então, agora, qual que é a razão da gente não poder fazer uma consulta virtual, que é muito mais rápido, muito mais barato, muito melhor? A pessoa leva exame, faz isso, legal. Daí, volta para virtual. Não preciso te ver, teus exames estão ok. Ou não, vem aqui que eu preciso te exame. Então, é uma questão de inteligência, é uma questão de racionalidade, é uma questão de tudo. Aí eu lembro que quando eu entrei lá, todo mundo contra a telesaúde e telemedicina, eu não entendia nada. Eu falei, mas por que vocês são contra? Não. E para dar conta do SUS, porque vamos falar o português claro, o SUS é insustentável. Podem falar o que for. SUS é legal? Dá dignidade para a pessoa, dá acesso. Eu não tenho dúvida disso. Mas só que a gente tem que trabalhar para tornar o SUS sustentável. E telesaúde é a única maneira. Na minha visão, é a única maneira. Tem outras também para somar. Sim. Mas a única maneira de levar acesso para onde não tem médico, de levar especialista para onde demora 15 dias para chegar num posto médico. Tem lugar no Brasil que ninguém chega. E eu lembro que foi um trabalho difícil. Só que daí estourou a pandemia. E eu tinha um projeto protocolado.
E em 15 dias foi sancionado. E eu lembro que teve muita resistência. E ao longo dessa pandemia, porque teve uma questão O que do... eles alegavam ao povo da resistência? Ah, é o contato médico-paciente dos 3 minutos, que nem olha pra tua cara. Nada. Ai, Vai você prejudicar a precisa qualidade. palpar. Tudo bem, eu tenho uma médica que ela se recusa a fazer teleconsulta. Não, mas não possível, nada. Não dá tempo. Nem olha Você na tua entra cara. na sala e sai, quase isso. Não, é que tem... Entra de costas, né? O que acontece, o que alega é que o contato médico, não sei o quê. Cada hora é desculpa, mas na verdade é um puro corporativismo, sabe? Sem nenhuma lógica. Por quê? A partir do momento que o médico é médico, se um médico que entende de pé pode operar a tua cabeça e não precisa de autorização, por que precisa de autorização para ele fazer uma consulta virtual com você? Não tem a menor lógica, é corporativismo puro. Mas ao longo desses 2 anos, o contexto da pandemia mostrou, inclusive para quem era relutante, até porque não podia sair para trabalhar e tinha que ganhar dinheiro, os médicos foram caindo as resistências. Eles foram caindo, assim. Muitos ainda continuavam. Tem que isso, tem que pagar, tem que ser médico com médico, não pode ser médico com paciente. Como assim, médico com médico? Foi difícil. Eu acho que eu fiz umas 40 audiências. Mas no final, a gente acabou, depois da pandemia, a gente colocou a telesaúde dentro da Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde do SUS. Então, é uma coisa que ainda precisa melhorar. É claro que tem lugar que está super adiantado, mas o que a gente vê? 90% dos pacientes resolveram o problema sem ter que ir no médico. 90% das pessoas satisfeitíssimas. E se você pega a pesquisa de saúde de brasileiro, 94% falava que era péssimo ou ruim. Então, a gente percebe que tem o que melhorar, mas a gente tem que andar o caminho. Então, foi uma super experiência, perguntando assim, da telesaúde. Foi uma coisa maravilhosa. E agora, qual é o projeto que a senhora gostaria de ver aprovado? Seu? Então, eu continuo na saúde. Então, eu tenho 13 projetos aprovados na Câmara. Agora eu vou trabalhar com o prontuário eletrônico, prontuário único. Porque o que tem de lambança, de desperdício de dinheiro, porque uma pessoa vai ali, o médico pede 10 exames, o outro vai em outro médico no dia seguinte, ele pede os mesmos 10, ninguém conversa, ninguém sabe. Então, com isso, o objetivo é conectar, até para tornar UBS com os hospitais, todos os UBS, né? com o hospital, com isso, com o laboratório e tal, porque tem um histórico do paciente. Claro. Se o paciente dá autorização, ele não precisa ficar refazendo isso. Se ele vai fazer um exame e falar, nossa, mas ela já teve isso. Cara, é fantástico. E os países têm. A gente não tem porque não interessa. Mas não dá para entender por que não tem. Dá para entender. Dá para entender, sim. Mas você vê assim, né? O Brasil, você pegar todos os serviços públicos, desde a segurança pública, nada é conectado. Não, a Receita Federal é super conectada. Eu acho que é o órgão mais, né? Hoje em dia, mais tecnológico, high-tech, eles sabem tudo. Mas né? assim, o que pode mesmo ajudar a população, sabe, as polícias não serem comunicadas no mesmo estado. Então, gente, é assim, eu vou dar uma visão que eu acho interessante, que eu já vi alguns professores falando, né? A gente é tomado por corporativismos e por igrejinhas. É isso. Então, o que acontece? Essa questão de bem comum, o que a gente precisa para o nosso país avançar, o que a gente precisa para as próximas gerações e tal. Essa mentalidade que é básica em qualquer país e qualquer pessoa que serve a população, né? Porque eu tô lá para servir, né? As pessoas, os deputados, os senadores, os servidores. A gente tem que pensar no futuro e tal. As pessoas pensam em benefícios imediatos, em mesmos segmentos da sociedade, né? Setor tal, setor tal, setor tal. A gente está vendo a reforma tributária agora. Cada um vai lá gritar para garantir o seu benefício, para garantir o seu subsídio, para garantir isso, para garantir aquilo, para garantir seu privilégio. Aquela ideia de, olha, você vai pagar mais um pouquinho, você sempre pagou pouco, você vai pagar mais agora, para a gente equilibrar, tudo bem? Olha, não tem. Cada um vai lá, grita, e quem grita consegue o que quer. Então, a gente percebe que tem um monte de distorção e tudo é assim, né? Então, assim, a gente precisa amadurecer. Porque tem hora que dá vontade de chorar. Essa é uma sensação que eu tenho, né? Quando se vê os discursos lá no plenário e tal, ninguém está se ouvindo, parece. O discurso é para fora mais, né? Então, o discurso é lá. Daí as alianças, assim, né? As discussões mesmo dos projetos, o que vale, o que não vale, tal, acontece onde? Ultimamente, em quase lugar nenhum.
Porque sempre tem o rito das comissões, então um projeto tinha que transitar por 3, 4, 5 comissões. Quero também até falar para quem nos ouve assim, que tem muito projeto que não vai para plenário que é aprovado. Tem muito projeto que começa e acaba nas comissões e vira lei. Então, eu lembro que tinha amiga minha que falava assim, você viu que virou lei tal projeto? Eu falei, não me lembro de ter votado esse projeto. Por quê? Porque eu, por exemplo, eu estou na Comissão da Saúde, na Educação, estou na mista de orçamento. Na legislatura passada, eu estava na CCJ também. E eu falei, mas como é que... Né? Assim, eu não vi. Por quê? Porque os projetos... Tem projeto que passa por comissão que o deputado não está. Então, ele nem sabe que foi aprovado lei tal. Só vai para plenário coisas específicas, coisas que estão em regime de urgência e proposta de emenda à Constituição e outras coisas penais. Só para vocês entenderem também que aquilo ali é uma loucura. Eu lembro que eu estava na Comissão da Previdência. Eu estava na Comissão da Previdência, Comissão Especial, que foi aquela doideira, em 2019. Na comissão ao lado, que era da saúde, que eu também estavam dando aposentadoria especial para catador de não sei o quê, de reciclável. Falei, gente, pelo amor de Deus, a comissão aqui está discutindo aposentadoria, como é que... Então, é tudo distorcido, é complicado. Eu respondi a tua pergunta. Respondeu, deixou um pouquinho mais aflita, mas... Qual foi? Mas posso contar uma coisa? Eu acho que a parte da aflição, eu também fico, e a gente tem que saber lidar. Mas, qual que era a sua pergunta? Era para saber onde que acontece essas discussões. Então não, na comissão é o espaço para debate para isso. Mas o que acontece, que é bom que vocês saibam. Por conta da pandemia, um monte de precedente foi aberto de votar as coisas direto no plenário. Regime de urgência deveria ser para coisa urgente. Hoje, qualquer nome de praça que você quer mudar vai para o plenário com regime de urgência. É gravíssimo isso. Porque urgência é fome, é miséria, essas coisas que acontecem. O debate para discussão tem que ser na comissão e tem que ter um rito. Tantas pessoas, tem prazo para fazer isso, prazo para fazer aquilo. Agora, coloca no projeto, vota no mesmo dia. Basta ver agora, esse projeto que foi agora, que alterou a lei de estatal, colocaram ali e votou no mesmo dia. E foi aprovado. Alguém discutiu? Ninguém discutiu aquilo. Né? E depois de ampla discussão. Acha que deixar deputado falar no plenário, que ninguém ouve, como você mesmo disse... É discutir, isso não é discutir, não. Discutir, não, porque o relator foi conversar com a bancada tal. Eles fazem acordo para tudo. Eu falei, cadê a sociedade que foi lá participar, que foi lá falar, que foi lá se rebelar? Isso a gente viu naquela mudança que queriam fazer do Conselho do Ministério Público, que eles acabaram perdendo. Por quê? A sociedade se rebelou, o Ministério foi lá. Mas não está sendo tudo assim. Ó. E como entra no acordo, tem voto para passar o que quiserem. Sorria, você está sendo filmado. Não podemos perder as esperanças, né, Adriana? Gente, tem muita gente boa lá. A gente não vira jogo ainda, mas estamos no caminho. Né? Bom, a gente está se encaminhando aqui para o final, para o término do programa. Eu queria saber, porque você está falando tudo isso. Eu estou contando a real. Sim, você quer a real ou quer? Saber a real. E mesmo assim, não, tem gente boa, mas... Eu não sei, eu acho que é a minoria, senão mudava. Não é, ainda é a minoria, não vira jogo. Tá. Agora, mas que aumentou... Então, mas tem jeito? Você acha que tem jeito? O Brasil tem jeito como? Então, vamos aqui primeiro. Posso dar minha listinha? Uhum. Eu acho que tem jeito, senão eu não estaria lá. Né? Porque eu estou abrindo mão de muita coisa da minha vida, de muito convívio da minha família para estar lá. Agora, existe um despertar da sociedade que já está acontecendo, de realmente, primeiro, fazer as cobranças necessárias, ficar em cima de quem o representa. Porque eu vejo um monte de deputado lá que só representa a si mesmo e ao seu umbigo. Não representa ninguém. Eu falei, como é que alguém vota numa pessoa dessa? Que está lá eu, assim, não representa ninguém. 2, essa questão de ter educação política e participação política para eleger melhor as pessoas. Porque a perpetuação no poder, dinheiro não devia justificar isso. É claro que dinheiro é importante fazer campanha, você tem que concorrer com todo mundo da mesma maneira, ok. Mas o que a gente vê lá? Tem pessoas que não poderiam estar lá. Seja por critérios morais, seja por critério... já isso, já aquilo, o pai fez isso, tá lá. Você vê, sim... É inadmissível que esteja lá. Você falar, se tem uma população que elege, a gente tem um problema. Agora, o que eu queria falar? Os bons estão aumentando. Essa consciência também está acontecendo, mas isso é um processo e demora.
assim, eu fico angustiada ainda. Tem dia que me bate um desespero. Mas eu vejo boas coisas acontecerem também. Eu vejo pessoas boas, mesmo pensando diferente, que se unem para barrar alguma coisa. Então, isso é muito bacana. E a gente precisa estar lá. E a última coisa que eu queria falar é da mesma maneira que eu nunca pensei em ser política, né? Gente, assim, eu virei política com 50 anos. Eu tenho 54. As pessoas têm que vir. Os bons têm que ir para a política. Porque enquanto ficar, lá só tem bandido, só tem isso, só tem aquilo... Aquilo não vai mudar nunca. Ou os bons vão, ou esqueçam. Então, eu estou fazendo a minha parte. Vocês estão fazendo a de vocês. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Não quer dizer, cada um tem... Se não quer ser candidato, ajude alguém. Financie alguém. Faça alguma coisa. Eu acho que cada um tem um papel a cumprir para a mudança desse país. Porque só reclamar não dá. Adriana, acho que a gente já vai deixar o convite para você voltar no ano que vem, pra gente fazer um balanço e tem muito assunto aqui! Tem muito assunto. Pra gente fazer um balanço desse primeiro ano aí de governo, de oposição, de segundo mandato, de novos projetos. Contem comigo, estou ali, inclusive mesmo... Assim, eu acho muito importante esse trabalho de mostrar, de refletir, de questionar, porque a gente precisa fazer isso, né? E eu também espero, e é até um pedido assim para todo mundo, a gente tem que deixar, política tem que ser um assunto que todo mundo tem que falar, no café da manhã, no almoço, no jantar. Eu vejo esses grupos medíocres. Ai, aqui a gente não fala de política. Não é à toa que o país está desse jeito. Nosso país é medíocre porque ninguém fala de política. Nosso país é medíocre porque aqui não pode falar disso. Cara, e as pessoas vão aprender a conversar. Tem gente que acha um absurdo o jeito que eu voto, o jeito que eu falo. Tudo bem, vamos aceitar. Eu não gosto de ser você, eu não gosto do jeito que você fala, você não gosta de mim, e tá tudo certo. As pessoas estão... Enquanto a gente não amadurecer nesse sentido, o país vai continuar nessa mediocridade política que tem. Tá na hora de curar a ressaca também. Aliás, já passou da hora, né? O ano já começou, as barbaridades já estão acontecendo. Vamos gastar a ressaca criticando, cobrando esse governo, se rebelando em querer tirar a presidente do Banco Central, mudar a lei de estatal, colocar o amiguinho ali, começar a chupinhar a Petrobras de novo. Assim, a população tem um papel importante. Então, todos que estão ressacados, tirem a bunda da cadeira e façam alguma coisa. É isso aí, porque até então a gente só viu agora sindicalista, movimento social e sem terra saindo e se manifestando e invadindo terra. E sem contar que daqui a pouco a gente só vai andar de táxi porque querem mandar Uber embora, né? Afe Maria. Bom, deputada, muito obrigada. Muito obrigada. Posso falar minhas redes aqui, meninas? Por favor. Obrigada. Gente, olha, minhas redes todas. @AdriVenturaSP, tá bom? E o meu site é Adriana Ventura. Obrigada. Eu agradeço muito. Paula, Branca, um prazer estar aqui. As Liberais, genial. E é isso. Muito obrigada. Obrigada. Para você que ficou até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal da Revista Oeste, deixar o seu like, o seu comentário e assine a Revista Oeste. Você que está cansado do consórcio da imprensa, da velha mídia, apoie uma mídia independente como a Revista Oeste. Só entrar no site revistaoeste.com/assine ou então usar esse QR Code que está aqui do ladinho da tela. A gente te espera na próxima terça-feira, 20h30 da noite.